Quando você se senta em uma mesa de negociação, existe uma única palavra que você precisa ter em mente, porque é ela quem vai não só guiar, como também definir o resultado dessa negociação. Essa palavra mágica é interesse. Quem entende interesses controla uma negociação. Todo mundo é movido por interesses. Esses interesses podem ser básicos, como alimentação e abrigo, ou sutis, como reputação e reconhecimento. Mas a verdade é que ninguém faz absolutamente nada sem interesses. E uma negociação só se concretiza quando os interesses das duas partes são, em maior ou menor grau, satisfeitos. Fica fácil entender isso numa transação banal, certo? Por exemplo, se você estiver andando na orla da praia de Copacabana, você vai encontrar vários vendedores ambulantes ali, certo? Qual é o interesse desses vendedores ambulantes? Te vender os produtos que eles têm à disposição pelo maior preço possível. E não sei se você sabe, mas existe um preço para brasileiro e um preço para estrangeiro. E se você é brasileiro, também existe um preço para quem é do Rio e para quem não é do Rio. E qual vai ser o seu interesse, então, nesse caso? O contrário, comprar esses produtos pelo menor preço possível. Então você vai tentar negociar ao máximo com esse vendedor até que vocês cheguem ou não a um acordo, certo? Bastante simples. Porém, quando a gente fala de negociações com muitas pessoas envolvidas, as coisas ficam muito mais complexas, porque é mais difícil entender o jogo de interesses e como esses interesses se relacionam entre si. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu quero compartilhar com você duas grandes leis que eu percebi que regem toda a negociação. E se você aplicar essas duas leis simples na sua vida, eu tenho certeza que isso vai aumentar muito as suas chances de sucesso nas negociações que você fizer. A primeira lei é a que eu chamo de balança de interesses. Essa lei significa o seguinte: em uma negociação, a parte mais interessada a concluir essa negociação tende a ser a parte mais prejudicada. Ou seja, se você tiver mais interesse em concluir a negociação do que a outra parte, você tem mais a perder caso essa negociação não se concretize. E porque você tem mais a perder, você tende a aceitar termos e condições que você não aceitaria normalmente. É por isso que, por exemplo, se você quiser mudar de emprego, você tem muito mais chances de se recolocar profissionalmente e de negociar um melhor salário se você fizer isso enquanto você estiver empregado. Se você participa de um processo seletivo estando desempregado, você se coloca no lado fraco da negociação. Então, resumindo a lei da balança de interesses, em toda negociação, quem tiver mais medo de perder, já perdeu. Isso nos leva para a nossa segunda lei, que é a que eu chamo de lei da primeira oferta. E a explicação é bastante simples. A parte que dá a primeira oferta tende a se enfraquecer na negociação. Isso acontece porque quem dá a primeira oferta limita o seu retorno na transação. Por exemplo, se eu estiver vendendo meu carro e eu fizer uma publicação onde eu peço 100 mil reais nesse carro, eu só vou conseguir vender esse carro por 100 mil reais ou menos. Os headhunters usam essa lei da primeira oferta muito bem. Eu vou te explicar agora como eles fazem isso. Imagina que um headhunter seja contratado por uma empresa para encontrar um perfil de profissional específico. E essa empresa diz ao headhunter que ela tem um orçamento entre 15 e 18 mil reais para essa contratação. Então, quando os headhunters entram em contato com os potenciais candidatos, o que eles fazem? Eles perguntam a esses candidatos qual é a pretensão salarial deles, certo? Ou seja, eles fazem os candidatos darem a primeira oferta. A partir desse momento, o candidato não tem mais absolutamente nenhuma margem de negociação nesse processo. Então, no nosso exemplo, onde o headhunter tinha um orçamento entre 15 mil e 18 mil para contratar alguém, se ele liga para um candidato e esse candidato passa uma pretensão salarial de 15 mil, o headhunter vai lá, feliz da vida, contrata aquele candidato por 15 mil reais e ainda recebe os parabéns porque contratou um candidato pelo menor valor do orçamento. E esse candidato nunca vai saber que esse headhunter tinha a capacidade de contratá-lo por até 18 mil reais, mas ele foi contratado por 15 mil reais. Então, a segunda dica para uma negociação de sucesso é essa. Sempre que possível, evite dar a primeira oferta. No caso de uma vaga de emprego, como a gente discutiu agora, ao invés de dar a sua pretensão salarial, pergunte qual é o orçamento dessa vaga.
Assim você fica sabendo qual é o valor máximo disponível para a contratação e você joga o problema para o outro lado, porque agora é o seu trabalho negociar para chegar o mais próximo possível do limite disponível para essa contratação. Bom, agora a gente vai então para o tópico sobre como lidar com negociações onde existem muitas pessoas dos dois lados da mesa. Na minha opinião, pelo menos no âmbito privado, não existe negociação mais complexa do que uma envolvendo um M&A, uma compra e venda de empresa. Então eu vou usar exemplos de M&As aqui para que a gente possa fazer essa análise. Como eu falei no começo do vídeo, quem entende interesses controla a negociação. Quando você está envolvido em uma transação complexa como um M&A, esses interesses podem ser classificados em duas grandes categorias. A primeira é o interesse comum, que é o próprio objeto da transação. E a segunda são os interesses individuais, que é basicamente o somatório dos interesses dos membros de cada grupo envolvido nessa transação. Então a primeira coisa que você precisa fazer, e isso é um pré-requisito para você decidir se vale a pena entrar em uma negociação, é garantir que exista um claro alinhamento do interesse comum entre os membros envolvidos nessa transação. Ou seja, em uma operação de M&A, o potencial comprador precisa declarar claramente que ele tem o real interesse em comprar a empresa que está à venda. E, em contrapartida, o vendedor também precisa declarar claramente o seu interesse em vender. Os principais tomadores de decisão em cada grupo envolvido precisam declarar claramente o mesmo interesse comum. Caso contrário, essa negociação já nasce morta. E por mais óbvio que isso possa parecer, acredite, eu cansei de me envolver em transações onde o interesse comum não estava alinhado. O exemplo mais marcante para mim aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei, e eu vou contar essa história para você agora. A gente estava negociando uma potencial parceria de longo prazo com uma empresa. Esse potencial parceiro precisava de uma solução de infraestrutura bastante complexa para uma base operacional que eles tinham. E pouquíssimas empresas no Brasil tinham a capacidade de desenhar essa solução para eles. A empresa que eu trabalhava era uma dessas empresas. Então a gente começou a desenvolver esse projeto juntos e a gente mobilizou um time inteiro de especialistas para desenhar uma solução extremamente personalizada para eles. E para você ter uma ideia da complexidade desse projeto, a gente trabalhou por quase 2 anos nele. E depois desse tempo todo, investido tempo e dinheiro no desenvolvimento desse projeto, a gente finalmente chegou numa solução de engenharia final e o contrato de parceria estava praticamente pronto. Tinha só alguns pequenos pontos em aberto na negociação, mas nada muito sério. Tudo parecia muito promissor, até o momento que o jogo começou a virar. Um belo dia, esse potencial parceiro pediu para ter acesso a todos os estudos de engenharia que a gente tinha feito para desenhar essa solução. E o argumento que ele usou foi que ele precisava ter acesso a tudo para entender se o que a gente ia fazer gerava algum risco operacional para ele. Nesse momento a gente se viu numa situação bastante delicada e arriscada, porque imagina, se a gente compartilhasse toda a inteligência por trás dos estudos que a gente tinha feito, a gente corria o risco que esse potencial parceiro simplesmente pegasse toda a solução, toda a inteligência e fosse ao mercado para contratar uma empresa só para executar. Ou seja, a gente teria trabalhado como um consultor especializado totalmente de graça. Então, qual foi a decisão que a gente tomou? Considerando um sentimento de boa fé, considerando que a gente estava negociando esse projeto há bastante tempo, a gente decidiu comprar o risco parcial desse compartilhamento. Então, a gente compartilhou parte desses estudos, não tudo, e a gente condicionou a disponibilização total dos estudos à assinatura final do contrato de parceria. Porque aí, tendo o contrato assinado, não teria mais nenhum risco. A gente seria, com certeza, a empresa escolhida para implementar essa solução. E a gente sabia que mesmo esse compartilhamento parcial que a gente fez já seria suficiente para eles contratarem outra empresa, caso eles estivessem mal intencionados. Mas a gente decidiu comprar esse risco mesmo assim, sem saber que a gente tinha acabado de cometer um grande erro. E é aí que muitas negociações se perdem, quando a gente espera que o outro lado vai agir com a mesma ética que a nossa.
Poucos dias depois que a gente fez esse compartilhamento parcial, eles entraram em contato com a gente e disseram que tinham decidido parar a negociação. E a desculpa que eles usaram para isso foi um ponto que estava em aberto no contrato. Eles simplesmente falaram: olha, tem esse ponto em aberto aqui no contrato, para a gente não funciona. Mas ao invés de discutir, tentar resolver o ponto, eles simplesmente usaram esse argumento para fechar completamente a porta e matar o projeto. Então a negociação foi completamente interrompida. E o mais incrível disso tudo é que um tempo depois a gente ficou sabendo que eles foram a mercado para tentar contratar uma empresa para executar essa solução. Ou seja, eles fizeram exatamente o que a gente temia que eles pudessem fazer. Então, qual foi o erro que a gente cometeu nesse caso? Fica fácil entender depois que o episódio passou, mas o problema é que nunca houve um interesse comum. Desde o começo a gente queria fazer uma parceria, mas essa nunca foi a intenção do outro lado. Desde o começo, a única intenção do outro lado era usar a nossa inteligência para basicamente ter uma consultoria especializada trabalhando para eles de graça. E eles conseguiram disfarçar muito bem esse interesse durante o processo. Então, às vezes, é difícil identificar se de fato existe um interesse comum em uma negociação, mas esse é um exercício que precisa ser feito logo no começo, porque se não houver um alinhamento de interesse comum, não faz sequer sentido começar a negociar. Se você conseguiu então garantir que existe um interesse comum, existe agora o segundo nível, que é um desdobramento dos interesses e é onde as coisas ficam um pouco mais complexas. Depois do interesse comum, existe uma soma dos interesses individuais de cada membro dos grupos envolvidos na transação. E o seu próximo desafio vai ser garantir que você tenha um grupo coeso, ou seja, que do seu lado da transação está todo mundo no mesmo barco. Em uma transação de M&A, a gente tem principalmente dois grupos interessados: o grupo do comprador e o grupo do vendedor. E por que são grupos? Porque em uma transação de M&A, a gente está falando de uma compra de uma empresa, certo? Não da compra de um caderno. Então, a negociação é extremamente complexa. Do lado do vendedor, você vai ter principalmente o representante do vendedor, é o dono da empresa que quer vender essa empresa. E ele vai ter minimamente um assessor jurídico para essa transação. Ele vai provavelmente ter um assessor financeiro, pode ter um assessor contábil e por aí vai. Do lado do comprador é ainda mais complexo, porque os riscos envolvidos são muito maiores. Afinal de contas, o comprador vai herdar todo o histórico da empresa. Então, do lado do comprador, você vai ter o representante do comprador, com certeza você vai ter um assessor jurídico, você vai ter um assessor financeiro, você vai ter provavelmente um assessor tributário, talvez um assessor contábil. Se for algum projeto de infraestrutura relevante, você pode ter também um assessor ambiental e a lista só cresce. A quantidade de pessoas pode variar muito dependendo do projeto. Eu já sentei em mesas de negociação de M&A com mais de 20 pessoas na sala. Então, como eu falei, o próximo passo é garantir que os interesses do seu grupo estejam alinhados. E numa operação de M&A, qual é o interesse do vendedor? Principalmente vender a empresa pelo maior valor possível e transferir todos os riscos possíveis, ou seja, garantir que depois que a transação seja concluída, ele não vai ter nenhuma dor de cabeça. Óbvio que podem existir outros interesses envolvidos, o vendedor pode querer continuar na gestão da empresa, por exemplo, mas principalmente, para a gente simplificar, vai ser isso: ele quer vender pelo valor mais alto possível e não quer ter dor de cabeça depois que a transação for concluída. Do lado do comprador, quais são os interesses? Comprar pelo menor valor possível e garantir que não existe nenhum risco que ele não identificou e mitigou. Um comprador precisa saber, por exemplo, se essa empresa fez no passado qualquer coisa que possa gerar algum risco de um processo criminal, civil, ambiental, trabalhista, etc. Então, como a gente faz para garantir o alinhamento dos interesses individuais dentro do seu grupo em uma transação? Primeiro, pelos incentivos. Segundo, pelas recompensas. Eu vou te dar um exemplo agora disso. Geralmente, no processo de M&A, um assessor financeiro é remunerado de duas formas. Ele recebe uma remuneração fixa pelo período que ele estiver trabalhando na transação e, caso a transação seja concluída, ele recebe uma remuneração variável, ou seja, uma comissão sobre o sucesso dessa operação. E essa comissão ela pode ser ou fixa ou variável,
que seria um percentual calculado sobre o valor da transação. Então, se um comprador quer garantir que os interesses dele vão ser protegidos, não faz muito sentido, por exemplo, ele contratar um assessor financeiro e pagar a esse assessor financeiro uma remuneração variável baseada no valor da venda, você concorda? Porque se eu estou contratando um assessor financeiro e ele recebe uma comissão baseada no valor da venda, ele não vai ter nenhum interesse em tentar me ajudar a negociar para diminuir ao máximo o valor da transação, porque quanto maior o valor da venda, maior vai ser a comissão dele, certo? Então isso gera um claro desalinhamento de interesses. Faria muito sentido nesse caso, se eu fosse um comprador, pagar para o meu assessor uma comissão de sucesso fixa, porque assim ele seria incentivado a fechar essa transação, que é o meu interesse também enquanto comprador, e não seria incentivado em inflar, por exemplo, o valor da transação, porque isso impactaria a comissão dele. Ou eu poderia também, por exemplo, fazer um mecanismo, construir um mecanismo de remuneração variável regressivo. Quanto mais barato a gente conseguisse comprar essa empresa, maior seria a remuneração do meu assessor. Mas independente do mecanismo que eu adote, qual é o objetivo aqui, que é o que eu quero deixar bem claro? Você precisa desenhar mecanismos contratuais que façam com que todas as pessoas que estejam envolvidas no grupo, no seu grupo na transação, tenham o mesmo interesse que você. Sempre que você for entrar em uma transação complexa, então, pense nisso no começo. Como eu posso criar os mecanismos contratuais, os incentivos corretos para que todo mundo do meu grupo caminhe na mesma direção e tenha os mesmos interesses que eu, enquanto líder ou representante desse grupo, tenho. Por fim, depois que você conseguiu garantir que existe um alinhamento do interesse comum, você conseguiu alinhar os interesses individuais dos membros do seu grupo por meio de mecanismos contratuais, chega a terceira parte, que é entender os interesses individuais do outro grupo. E essa é a parte mais difícil. Primeiro porque muitas vezes você não tem nenhum controle ou pouquíssimo controle sobre os interesses dos membros do seu próprio grupo. Então, o que dizer de controlar os interesses individuais dos membros do outro lado da mesa? Você não sabe se existe essa unidade do outro lado. E esse é o principal motivo por que transações não ocorrem, porque dentro de um mesmo grupo existem pessoas com interesses individuais diferentes. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa entender como as relações entre os membros desse grupo estão sendo construídas e como o jogo de interesse está sendo jogado ali. Isso funciona tanto para o seu grupo quanto para o outro grupo. E uma vez que você entenda como os interesses individuais estão se relacionando, você precisa agir de acordo. Então, para lidar com interesses individuais, essas são as etapas. Primeiro, entenda o que está acontecendo dentro do seu próprio grupo e tente alinhar. Segundo, entenda que você tem pouquíssimo controle sobre o que está acontecendo do outro lado, mas tente entender o máximo possível. E terceiro, uma vez que você entendeu como essas dinâmicas acontecem, você precisa agir de acordo. Se você identifica um conflito de interesses individuais dentro de um grupo, uma das coisas que você pode fazer é remover o poder de decisão e de negociação da parte que estiver desalinhada com os interesses do resto do grupo. Por exemplo, se você tiver numa transação de M&A e você sabe que do lado do vendedor tem um executivo que não é a favor da venda, você pode simplesmente remover esse executivo do processo de negociação em si. Mas isso nem sempre é possível de fazer, então agora a gente vai discutir outras formas de se lidar com esse tipo de situação. No fim do dia, quando você está falando de uma transação complexa como essa em um âmbito profissional, os interesses humanos se resumem a principalmente dois desejos: dinheiro e reputação. E qualquer negociação de sucesso é aquela onde esses desejos conseguem ser acomodados. Então é aí que entra a parte da leitura humana no sentido mais profundo da palavra, porque o seu papel é entender qual é a força motivadora de cada pessoa que está ali participando dessa negociação, e essa é a parte difícil. Mas eu vou te dar 3 dicas de como você pode fazer isso. Dica número 1. Desenvolva a capacidade de fazer as perguntas corretas. Perguntas que vão te ajudar a entender os interesses de uma pessoa específica. Isso você pode fazer em uma conversa informal, caso você tenha essa possibilidade. Tente entender em que momento da carreira essa pessoa está. Tente entender quais são os valores, inspirações e ideias dessa pessoa.
Isso vai te dar peças do quebra-cabeça que vão te ajudar a entender o que pode motivar essa pessoa a agir de determinadas formas dentro do contexto da transação. Mas não se esqueça do que eu acabei de falar, em 99% dos casos, a motivação vai ser ou dinheiro ou reputação. Você só precisa entender como que essas motivações se traduzem dentro do contexto que você estiver analisando. Dica número 2. Entenda as dinâmicas das relações em uma negociação. Quem tem a palavra final nas decisões? Qual é a estrutura organizacional do seu grupo e do grupo com o qual você está negociando? Alguém seria provavelmente beneficiado com uma promoção se essa transação ocorresse? Quem seria beneficiado caso essa transação ocorresse? Quem seria beneficiado caso essa transação não ocorresse? Dica número 3. Fale menos, ouça mais. Quando um ponto for trazido para a mesa de negociação, tenta genuinamente entender qual é a preocupação por trás daquele ponto. É um ponto pequeno que só está sendo trazido para jogar fumaça e ser usado como moeda de troca dentro da negociação? Ou é uma preocupação genuína que pode realmente comprometer o sucesso da transação caso ela não seja endereçada? Pratique essas 3 dicas nas transações do seu dia a dia. Comece a prestar atenção na motivação das pessoas ao seu redor. Isso vai te ajudar a identificar com mais facilidade esses padrões de comportamento em ambientes profissionais. Outro ponto muito importante é a nossa capacidade de proteger os nossos interesses dentro de uma negociação. E por mais contraintuitivo que isso possa parecer, uma das melhores formas de fazer isso é não criando resistência. Não queira ser o mais inteligente, não queira vencer a transação. Negociações não são jogos de inteligência, são jogos de interesse. Muitas transações não ocorrem por causa disso, porque existem dos dois lados da mesa pessoas com desejos por reputação muito grande. Isso faz com que essas pessoas queiram sair da mesa com a sensação de que elas venceram a negociação e isso só aumenta o risco de conflito. Então, permita que outras pessoas se sintam mais inteligentes que você. Qualquer concessão que você puder fazer para que o outro se sinta mais inteligente que você, sem que isso te fira no processo, faça. Isso vai ajudar a transação a ser concluída da maneira mais fluida para todos os lados, além de aumentar as chances de que os seus argumentos sejam aceitos no processo. Fazendo esses exercícios que eu te sugeri aqui, eu te garanto que você vai entender cada vez melhor o elemento humano nas negociações e, consequentemente, aumentar as suas chances de negociações bem-sucedidas. Para concluir, minha dica final para você é a seguinte: conduza as suas negociações com mentalidade de longo prazo. Busque genuinamente alcançar termos e condições que sejam bons para todo mundo. Se você perceber que está numa mesa de negociação com alguém oportunista, seria lógico decidir não participar desse jogo. Se você tiver esse poder de decisão, obviamente. Isso é leitura humana de forma aplicada. Conduzir negociações de modo que os dois lados saiam da mesa com a sensação de que fariam essa transação de novo. Porque essas são as únicas negociações que realmente valem a pena serem feitas. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.